Olá, eu sou Otávio Guilherme aqui da TV Flórida. Se você gostou desse vídeo, se você gosta dos nossos conteúdos, eu te convido a cooperar um pouco mais conosco. Acesse agora o canal no YouTube da TV Brasil USA, Brasil com Z. Se inscreva e comece a assistir os nossos vídeos por lá, para ajudar no nosso crescimento do canal. Lembrando que TV Brasil é um canal de língua portuguesa aqui nos Estados Unidos. O Supremo é a última instância do judiciário brasileiro. Não há a quem recorrer. E nos últimos vários anos, há uma série de questionamentos sobre o caráter político de decisões da Corte. Pior, sobre o caráter persecutório, em que decisões estariam sendo tomadas para impedir o livre exercício da expressão, da associação política, de uma série de direitos fundamentais. Agora, pela segunda vez, autoridades de outro país definem que sim, houve decisões de cunho político, inclusive com pedidos de prisão por parte do Supremo. Aconteceu ontem, numa decisão da Justiça Espanhola, a um pedido de extradição do governo brasileiro de um jornalista que está no país em exílio, que alega perseguição política. É o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, que está no país. O governo brasileiro pede a sua extradição e a Justiça confirmou, numa votação de 3 juízes, que não poderia haver essa extradição porque o pedido de prisão teve motivação política. É um escândalo de grandes proporções. Vamos ler trecho da decisão que foi publicada pelo jornalista Paulo Capelli do jornal Metrópolis. Abre aspas. No entanto, a extradição deve ser declarada improcedente, do Oswaldo Eustáquio, por estarmos diante de condutas não apenas as de 2024, cuja tipificação em nosso ordenamento jurídico sustentamos, mas também as de 2021, cujo enquadramento típico descartamos, e até de 2022, que também são objeto de outro processo movido contra o reclamado no Brasil, em relação às quais há um pedido de extradição, com evidente conexão e motivação política, uma vez que foram realizadas no contexto de uma série de ações coletivas de grupos partidários do senhor Bolsonaro, ex-presidente da República Federativa do Brasil e de oposição ao atual presidente, senhor Lula da Silva. No presente caso, estamos diante de delitos que, ainda que não sejam formalmente definidos como políticos, já que não existe em nosso ordenamento jurídico nenhum tipo penal com tal denominação, são delitos conexos a esses, nos quais as condutas, ainda que possam ter lesado ou colocado em risco bens jurídicos protegidos penalmente, não constituem em sua essência uma infração à lei comum, tendo principalmente uma finalidade política. Por outro lado, o contexto de disputa política em que se desenvolvem essas condutas, tipificadas em nosso Código Penal como delitos menos graves, os processos penais abertos no Brasil contra o reclamante por infrações penais de natureza análoga, sua condição de jornalista, as 3 detenções que sofreu, os maus tratos que afirma ter recebido, sendo este último ponto respaldado pela declaração de um grupo de deputados federais no Congresso Nacional Brasileiro, incorporada por escrito aos autos, constituem para este tribunal razões suficientemente fundamentadas para crer que, caso a extradição seja concedida, haverá um risco elevado de que a situação do reclamante no processo penal brasileiro se agrave em razão de suas opiniões políticas e de sua filiação a determinada ideologia dessa natureza. Em outras palavras, o Tribunal Espanhol está tratando o caso do Oswaldo Eustáquio, e não importa a sua opinião, não importa a nossa opinião sobre ele, como um caso de perseguição política. E não é apenas isso. Há, já no passado, uma decisão parecida do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que negou a extradição do jornalista Alan dos Santos porque não identificou crime nas palavras proferidas pelo jornalista. Segundo o relato da imprensa, na reunião em que agentes do FBI foram até o Brasil explicar a decisão para autoridades brasileiras, o agente teria dito: são apenas palavras, o que teria irritado integrantes do Ministério da Justiça do Brasil. Ou seja, já são 2 decisões que identificam esses pedidos de prisão
como perseguição política. Isso é muito importante, porque se não há um órgão de controle do Supremo, que deveria ser o Senado, e o Senado já abriu mão desse papel, né, o Senado brasileiro, nós temos duas opiniões de estados estrangeiros considerados democracias, dizendo que há perseguição política no Brasil. E o pior, insuspeitos, porque tanto no caso americano a decisão foi tomada diante de um governo de esquerda do Biden, aliado de Lula, e no caso espanhol nós temos também um governo de esquerda. Apesar de no caso americano a decisão ter vindo de um órgão ligado ao executivo, que é o Departamento de Justiça, e no caso espanhol ter sido aí o judiciário, que em tese seria independente, mas a gente sabe que sempre tem aí algum tipo, né, de pressão política nesses casos sobre o judiciário. Então, mesmo assim, se definiu que há, sim, perseguição jurídica no Brasil, enquanto se discute aí o processo da anistia, né, a votação de uma anistia, em que a oposição deixa claro a sua visão de que houve, sim, perseguição política e uma decisão política nesses casos, o que não tem nada a ver com a justiça. Em retaliação à decisão da justiça espanhola, o ministro Moraes anunciou ontem à noite a negativa de extradição e a soltura de um sujeito acusado de tráfico internacional de drogas, um outro estrangeiro búlgaro que foi preso no Brasil, que a Espanha pedia a extradição, já que ele moraria na Espanha. Então, o ministro Moraes negou a extradição e colocou o sujeito em liberdade condicional, né, sob o uso de tornozeleira eletrônica. O sujeito que entrou no Brasil trazendo dezenas de quilos de cocaína. E assim coloca o advogado André Marcília. A decisão do ministro Moraes, travando a extradição de traficante à Espanha, após a Espanha negar a extradição de destaque ao Brasil, está errada. Algumas considerações jurídicas. A decisão de Moraes cita o artigo 1º do Tratado de Extradição entre Brasil e Espanha, que estabelece compromisso de reciprocidade entre os países, ou seja, se o Brasil extradita pessoas para a Espanha tem que fazer o mesmo em relação ao Brasil. Acontece que Moraes esquece que a reciprocidade não se aplica de forma restrita. É o caso de o fato ser considerado político por um dos países, que é o artigo 4º, parágrafo 1º, do tratado. A Espanha considerou político o crime de Eustáquio. Está, então, portanto, cumprindo o tratado. E essa decisão espanhola não cabe, por óbvio, a Moraes questionar, a menos que o ministro considere tráfico de drogas um crime político e justifique, assim, travar a extradição, e a decisão de Moraes está errada. E quem está descumprindo o tratado é o Brasil. É isso que provavelmente será a resposta da Espanha. Sem contar o fato que quem trata de relação entre os países é o executivo e não o judiciário. E na decisão o ministro chamou diretamente o embaixador para dar explicações ao judiciário, atropelando o Itamaraty, atropelando novamente o executivo. E ainda sobre o ministro, nós tivemos hoje uma notícia que saiu na Gazeta do Povo, em que mensagens do Eduardo Tagliaferro, aquele assessor do TSE, que teve conversas reveladas pelo Glenn Greenwald na Folha de São Paulo. A PF indiciou o sujeito no inquérito, curiosamente depois que saiu um áudio dele conversando com o Oswaldo Eustáquio lá na Espanha, sugerindo que ele estava buscando fugir do Brasil com medo de perseguição. E nessas mensagens da Gazeta do Povo, que a Gazeta do Povo revelou hoje, que estão no processo desse indiciamento pela Polícia Federal, ele externa o medo pela sua vida e ainda que teria que contar tudo o que aconteceu no âmbito dessa relação, não diretamente com o ministro, né, mas com assessores do ministro. Nós temos que lembrar que ele foi o responsável aí por ter aquele diálogo, manter aquele diálogo com o ministro assessor, o ministro auxiliar, um juiz auxiliar, melhor colocando, o ministro Moraes. Lembrando do caso, divulgado pelo Glenn Greenwald. Conversas privadas entre o juiz auxiliar e o assessor, o Tagliaferro, mostram interesse em suprimir conteúdos críticos à corte, quando o assessor afirmou que a revista Oeste não cometeria ilegalidades. Abre aspas. São apenas publicações jornalísticas, disse o Tagliaferro. E então ele recebeu a ordem do juiz assessor. Use a sua criatividade. Risos. Pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida e... 3 pontinhos, o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que ele enviou. E o assessor respondeu, vou dar um jeito. Essa é aquela entidade que foi criada dentro da Justiça Eleitoral para receber denúncias de possíveis fake news ou outros crimes eleitorais cometidos pelas campanhas. Só que, na verdade, virou um centro de censura,
E pasmem, né, os diálogos mostram que muitas das ordens sobre possíveis irregularidades vinham do próprio gabinete do ministro e não de denúncias aí pela internet. A Folha de São Paulo tentou ter acesso a documentos internos de como esse órgão de censura funcionava, mas não teve sucesso. E agora a gente vê o sujeito que era o chefe desse órgão dizendo que teme pela sua vida. Muitos casos, né, revelados aí da pujante democracia brasileira. Eu sou o Otávio, da TV Florida USA. Se você chegou até aqui, é porque eu acredito que você gosta dos nossos conteúdos. Nós produzimos todos esses conteúdos exclusivamente para você. Esse vídeo é para que você saiba que nós fomos desmonetizados do YouTube. Então, nós precisamos da sua ajuda financeira. Se você puder ajudar, claro. É simples. Tá aí o Pix, que é o nosso e-mail, info@tvfloridausa.com, ou então, através do Zelle para você que está nos Estados Unidos. É o mesmo e-mail, info@tvfloridausa.com. Desde já, receba a nossa gratidão.